O Luffy continua usando técnicas totalmente bizarras e dessa vez ele pegou um raio para usar como arma. Além disso, a gente vê a situação em todo Onigashima e vamos discutir tudo isso no review desse capítulo. Fala galera, tudo bem com vocês? Yuji aqui para mais um vídeo, dessa vez vídeo de One Piece, review do capítulo 1046 do mangá. Começando pela capa, na capa a gente vê que tem dois vultos que chegaram em Chocolate Town, onde estava o livro do Yonji e do Niji, que é a cidade da Purin. Muito provavelmente pelas roupas, pela bota ali e pela capa, é o Ishiji e Areijo que devem ter ido salvar os irmãos na ilha da Big Mom. Dá pra ver que uma das botas ali parece mais que um salto, então deve ser Areijo, que é a da esquerda, e da direita deve ser o Ichiji mesmo. Vamos ver se eles vão entrar em conflito contra algum comandante da Big Mom, ou eles vão conseguir fazer essa missão um pouco mais furtiva e ver se eles realmente conseguem resgatar os irmãos deles. Tô ansioso pra ver o que vai acontecer nessa capa, qual que vai ser o desenrolar dessa história. Se vai envolver mais alguns personagens, ou se vai ser uma coisa mais pé no chão mesmo. Vamos ver o que acontece nas próximas capas. O capítulo então começa com o Kaido sentindo o golpe que ele levou no último capítulo do Luffy, pelo jeito realmente doeu nele, e ele pergunta pro Luffy quem ele realmente é. Enquanto ele pergunta isso, Zunisha diz que é nostálgico esse som e diz que fazia muito tempo que ele não encontrava o Joy Boy e que finalmente ele voltou, que no caso é o Luffy, e esses barulhos que ele está escutando, né, os tambores da libertação, são as batidas do coração do Luffy depois do despertar. Então, muito provavelmente, o Joy Boy também tinha essa fruta despertada, e por causa disso que o Zunisha, quando o Luffy despertou a fruta, disse que o Joy Boy tinha voltado. Porque o som do coração do Luffy agora é o mesmo que o som do coração do Joy Boy fazia. Mas enquanto o Zunisha disse que Joy Boy voltou, que Joy Boy realmente está ali, Luffy responde a pergunta do Kaido de quem ele realmente é. E ele responde que é Monkey D. Luffy, o homem que vai se tornar o rei dos piratas. Achei muito bom isso. Muita gente ficou na dúvida se realmente o Luffy tinha mudado um pouco a personalidade ao despertar, ao se tornar o Joy Boy, como o Zunisha tinha dito, mas a gente vê que é o mesmo Luffy. Ele repete as palavras que ele vem dizendo durante a obra inteira, então não tem mais dúvidas, o Luffy não mudou nada, ele só despertou um novo poder mesmo, e talvez ele esteja seguindo os passos do Joy Boy, mas ele não mudou sua essência. O que é o mais importante, eu acho, para a maioria das pessoas, e para mim também. O Kaido então ele diz uma coisa interessante sobre o despertar das Akuma no Mi. Ele diz que quando o corpo e a mente da pessoa estão alinhados com as habilidades dela, que o despertar acontece. Continua meio vago e não explica direito ainda por que o Luffy no final despertou. Porque ao meu ver o Luffy despertou porque ele morreu, e para ele não morrer de fato, ele teve que despertar sua Akuma no Mi, batendo no coração daquela forma, né, do som dos tambores da libertação. Mas é uma informação a mais sobre o despertar que a gente tem ainda muita pouca informação, então é bom saber. Logo em seguida, Luffy e Kaido trocam golpes. Os golpes do Kaido continuam a fazer o Luffy ficar amassado. O Luffy continua ficando na forma da clava do Kaido, como tinha acontecido no capítulo anterior. E acredito que isso faz com que o Luffy tome menos dano por causa disso. E os golpes do Luffy, eles acabam afetando o Kaido diretamente. O despertar do Luffy acaba afetando o Kaido. Os golpes do Luffy acertam o Kaido e transformam parte do corpo do Kaido em borracha. E causam mais dano no Kaido por causa disso. Porque os golpes do Luffy conseguem ir mais fundo no corpo do Kaido. Então, realmente, o que eu tinha dito no vídeo anterior, no review anterior, que os golpes do Luffy realmente estavam afetando o corpo do Kaido, que o despertar do Luffy conseguia afetar o corpo do Kaido, é de fato verdade. Depois desse quadro não tem mais dúvidas. O Luffy consegue transformar também os inimigos, os adversários, em borracha com o seu despertar. E isso ajuda a ele causar mais dano do que ele estava causando ainda com os golpes. E isso é muito interessante, porque tanto o Dom Flamingo quanto o Katakuri, eles não conseguiam afetar o adversário pelo que a gente viu nas lutas deles contra o Luffy. E essa é a primeira vez que a gente vê um despertar parecido com o deles afetando os outros, porque o Kid com o despertar dele conseguiu afetar os outros também, mas o despertar do Katakuri e do Dom Flamingo, que são parecidos com o do Luffy nesse quesito de mudar o ambiente, transformar ele em alguma coisa diferente, é a primeira vez que consegue afetar também outra pessoa. Tem um destaque também que Onigashima tá pegando fogo, tá saindo muita fumaça lá pro topo de Onigashima e o Luffy acaba tossindo por causa disso. O Kaido tenta fazer o Luffy ficar preocupado com a situação para acabar ajudando os outros. Só que o Luffy diz que o pessoal que tá lá embaixo vai lidar com a situação. Eu gosto do Luffy
nesse quesito de que ele tem muita esperança na tripulação dele e nos aliados dele, que eles vão resolver a situação. Acho isso muito bom do Luffy, porque a confiança do Luffy pra eles é a mesma que a confiança que eles têm no próprio Luffy. O Kaido então solta um golpe de vento ali, e o Luffy ele consegue desviar, meio que puxando as pernas pra cima. Eu acho muito engraçado como o Luffy tá usando os poderes dele. É uma forma muito boa de usar mesmo o despertar. Acredito que combinou muito bem com o Luffy, eu gostei muito dessas habilidades. E no final do capítulo então, o que ele vai fazer ali, mas a gente vai discutir isso depois. Então a gente começa a ter um panorama de como que tá o Onigashima. A gente vê que o Onigashima inteira tá em chamas por causa do Kazembo, o espírito de fogo que foi invocado pelo Kanjuro, que acabou tacando fogo em tudo, então agora tá tudo pegando fogo. Então a gente vê que tá todo mundo tentando escapar do fogo, mas tá difícil ali. Vemos a Nami e o Chopper discutindo. O Chopper até pede pros Zeus apagar a chuva, mas o Zeus diz que não consegue. A gente vê o Beppo também sofrendo com o calor. E o engraçado é que logo depois aparece o Brook, e a galera que tá ali perto do Brook diz que sente muito e tudo mais, porque eles acham que o Brook tá morto, tipo, decorrente do fogo e tudo mais. Aí o Brook diz, não, calma, tô vivo ainda, não morri por causa do fogo não. Sou só uma caveira. E essas cenas do Brook sempre são engraçadas. A gente vê rapidinho também o Sanji, mas não acontece nada demais. E a gente vê o Appo e o Number que tava com ele. Eles estão presos também no subsolo, presos por causa do fogo. Eles estão tentando escapar, mas não conseguem. Por mim, eu esperava que o Appo pegasse fogo mesmo e acabasse a história dele ali. Não ia sentir falta, não. Mas ele vai escapar também, assim como todo mundo, como a gente vê no capítulo. O Usopp tenta apagar o fogo usando uma das flores dele ali, alguma das plantas dele. Só que ela acaba pegando fogo logo em seguida que ele acaba usando ela. E é muito engraçado esse momento também. E a gente vê de novo o Zoro e o Frank. O Frank tá carregando o Zoro e ele diz que precisa encontrar o Chopper imediatamente, porque o Zoro corre risco de vida. Como a gente já sabe, né? O Zoro tá muito ferido, tá muito ferrado. E o Zoro, ele não se mexe, ele tá imóvel ainda. Será que ele morreu também igual o Luffy, vai reviver de algum jeito? Caraca, mano, Zoro não morre não. Então, finalmente a gente vê como que eles vão resolver esse problema do fogo. Quem vai resolver isso é o Raizou e o Jinbe. O Raizou, ele relembra os momentos quando o castelo do Oden pegou fogo, e desde aquele momento ele já tá preparado pra uma situação parecida, pra nunca mais acontecer aquilo e ele não conseguir ajudar de alguma forma. E como que ele fez isso? Ele pegou os pergaminhos dele e colocou água que foi usada do próprio Zunisha quando ele tava tomando banho. Então ele pegou toda aquela água que o Zunisha usou pra se banhar e colocou em pergaminho. Então ele solta toda aquela quantidade de água, que é uma quantidade imensa de água, e solta ali no ambiente, e o Jinbe vai usar os poderes ali dele pra controlar aquela água, pra direcionar ela pros lugares que estão pegando fogo. E eles vão conseguir apagar o fogo todo do castelo e impedir o incêndio que já tava tomando conta do lugar. A gente vê a água se espalhando por todo lugar, a gente vê uma galera conseguindo se salvar por causa dessa água, e a gente vê também o Killer, que ele tá tentando de alguma forma fugir do fogo também. E de repente, quando ele tá tentando fazer isso, a gente vê que tem um tremor gigantesco, e a gente tem uma visão de longe de Onigashima, e vemos Yamato e Momonosuke conversando. O Kaido tá no limite dele, quem diz isso é a Yamato, e o Momo precisa fazer as nuvens flamejantes dele, porque as nuvens flamejantes do Kaido estão ficando enfraquecidas, e daqui a pouco elas não vão ser mais capazes de sustentar o Onigashima no ar. Principalmente porque, como a gente viu, o Kaido ele tá chegando no limite dele, ele tá muito cansado já, decorrente de todas as batalhas que ele teve, e agora o despertar do Luffy tá puxando ele mais ainda pro limite dele. Então, o Momo ele vai ter que fazer as nuvens, as próprias nuvens dele, ao invés de só puxar as nuvens do Kaido. E vamos ver se ele vai conseguir fazer isso, porque se ele não conseguir, o Onigashima vai acabar caindo e pode cair na capital das flores. Então, provavelmente essa vai ser a tarefa difícil aí do Momo, de conseguir segurar o Onigashima e aterrissar ela de forma que não aconteça nada com ninguém. Então, muito provável que essa seja o maior motivo do Momo ter virado adulto. E finalmente a gente tem o quadro final desse capítulo, que é um quadro sensacional, que é o Luffy pulando pra cima do Kaido, segurando um raio. Ele tá segurando um raio, tipo, quando aparece Zeus tacando os raios, parece exatamente isso, o Luffy segurando um raio com a mão e indo pra cima do Kaido. Eu não tenho nenhuma explicação lógica do que por que tá acontecendo isso. Eu não acreditava que o Luffy tinha o Toon Force aí na transformação nova dele, mas depois dessa eu fico até um pouco inclinado a acreditar que de fato ele tem um pouco disso sim. Que eu não vejo um sentido do Luffy estar segurando o raio como uma arma, a não ser por causa disso, porque não tem muita relação com o poder dele em si, pelo que a gente viu até agora, né? Mas o curioso é que se a gente for pensar na silhueta que a gente viu pela primeira vez do Nika, ele está segurando uma arma. E essa arma é uma lança,
E, mano, parece muito, se você for ver, parece bastante esse raio que o Luffy tá segurando, se a gente fosse colocar numa perspectiva de silhuetas ali. Então, será que Nika, ele utilizava raios como arma pra enfrentar os oponentes? E é isso que a gente vê na silhueta dele? Pode ser sim. Eu gostei disso. Tomara que seja, na verdade, porque ia ser muito legal. Porque eu achei muito da hora esse quadro do Luffy segurando raio, sério, sensacional mesmo. E é dessa forma que acaba o capítulo. Não teremos capítulo semana que vem, infelizmente. Então a gente vai ter que ficar esperando mais um tempinho aí pro próximo capítulo. Eu queria dizer que o Kaido tá perto de ser derrotado. A gente viu isso, finalmente ele tá cansado, que tanto as próprias nuvens não conseguem mais segurar Onigashima. Então, provavelmente ele vai ser derrotado nos próximos capítulos já. Mas enfim, esse foi o review do capítulo 1046. Foi um capítulo que não teve tanta informação, tantos acontecimentos, mais uma batalha e mais uma visão geral do que estava acontecendo em Onigashima. Mas foi um bom capítulo ali de transição pro clímax, que vai ser a luta final, a batalha final entre o Luffy e o Kaido, que já tá acontecendo e que vai ter o seu momento máximo nos próximos capítulos, com certeza. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos de reviews de One Piece que eu lanço toda semana, e porque eu ia ficar muito feliz de ter você aqui comigo no canal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Tô indo nessa, fui!